Muito bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas parlamentares, cumprimento também todos e todas que acompanham a sessão na manhã de hoje, os funcionários que mantêm a gente aqui podendo funcionar, não é? Também meus cumprimentos. Presidente, eu quero também iniciar minha fala manifestando a minha solidariedade, apresentando meus sentimentos à família e amigos do ex-vereador Judenal. Tem história aqui nesta casa e eu queria também manifestar o meu pesar pela passagem do ex-vereador. E quero, na manhã de hoje, abordar dois temas, senhor presidente. O primeiro deles é um tema triste, não é? Vou começar pelo triste, depois eu vou para o alegre. O tema triste diz respeito aos resultados de uma pesquisa feita pelo IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Os dados foram publicados agora, este ano, em 2026. Essa pesquisa, meus colegas, apontam para uma crise na saúde mental entre adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos. Nós estamos com uma geração marcada pela tristeza nas escolas, porque, de fato, os dados que estão apresentados são dados que exigem que nós, mais do que conhecê-los, possamos enfrentá-los. Os senhores terem ideia, essa pesquisa, ela entrevistou 118 mil estudantes de 13 a 17 anos em todo o Brasil, tanto em escola pública como em escolas privadas. E os resultados foram os seguintes, senhores. É importante que nós atentemos para os dados, porque isso fala da vida da nossa juventude e fala, portanto, da geração que mais na frente deve estar ocupando os lugares de destaque no nosso país. 42,9% dos jovens entrevistados ficam irritados ou nervosos por qualquer coisa. Eu sei bem o que é isso como professor. 18,5% pensam que a vida não vale a pena ser vivida. Vejam, são 18,5% dos jovens entrevistados que não veem muito valor na vida. Isso é muito grave. Sobretudo porque nós estamos falando de uma população jovem, com a vida inteira pela frente, que está começando a sua caminhada. 30% desses jovens já sentiu vontade de se machucar de propósito. Eu vejo isso com força também nas escolas, a chamada automutilação. 100 mil estudantes com lesão autoprovocada só em 2025. 100 mil estudantes no meio dos 118 mil que foram entrevistados. É um dado grave, né? 26% desses estudantes sentem que ninguém se importa com eles. Se sentem abandonados. Isso é um dado muito forte para as famílias, para as escolas, para os governantes, né? Para nós que fazemos as leis, para a sociedade como um todo. E mais de um terço acha que os pais não entendem seus problemas. Aquele famoso conflito geracional, mais de um terço dos jovens pesquisados não veem nos pais referência para compreender seus problemas. 20% deles foram agredidos fisicamente dentro dos espaços domésticos, dentro de casa, nos últimos 12 meses, em relação à pesquisa. 20% foram agredidos fisicamente. Agora, um detalhe importante para as vereadoras aqui presentes. Em todos os indicadores que foram analisados pelo IBGE, os resultados entre as meninas são mais alarmantes do que entre os meninos. É outra coisa que nos dá o recorte de gênero com muita força, né? Para que nós possamos compreender que não adianta ter política pública que não leve em consideração a realidade das mulheres e das meninas no nosso país. Veja, e esses dados mostram, inclusive, que o fracasso do que determina o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que no nosso país criança e adolescente devem ser tratados como prioridade absoluta. Eu tenho algumas sugestões a apresentar aqui e temos debatido algumas delas já de longo prazo. Uma delas, é preciso que o município de Aracaju, o estado de Sergipe e o Brasil cumpram uma lei que já está em vigor há algum tempo, que determina a presença obrigatória de psicólogos e assistentes sociais nas escolas de educação básica. Isso é fundamental que aconteça para que nós possamos ter o acompanhamento mais atento. Porque, por exemplo,
Na pesquisa também tem um dado que mostra que o acompanhamento psicológico dessas crianças e adolescentes se dá em percentual menor do que a metade. Ou seja, mais da metade deles estão abandonados, né, de acompanhamento profissional por causa desses transtornos emocionais que eventualmente tem. Então é preciso ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas. É preciso que nós possamos ampliar o atendimento dos CAPs com escuta qualificada para a população juvenil. Isso é fundamental. É necessário que haja políticas com corte de gênero, de raça, de território, para identificar bem a realidade e, a partir dessa identificação, propor políticas públicas. E, claro, temos que ter investimentos reais nisto. Não basta a gente fazer campanhas. As campanhas são também necessárias. Mas se você promove campanhas, falas, discursos, sem uma estrutura, um suporte orçamentário que garanta a implementação de políticas públicas, as coisas não vão acontecer. Então eu queria deixar aqui esse alerta. Como educador, eu sei que isso é um problema muito sério e quero aqui reivindicar que nós, como formuladores de políticas públicas e também o poder público, o poder executivo, possa pensar em alternativas para isso. Mas não quero concluir a minha fala sem tratar de um outro tema. Esse, sim, de certa forma, é um tema alegre para mim como educador. É que a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou recentemente um ex-aluno da UNB por crimes de difamação e injúria contra um professor. E essa decisão, na verdade, ela significa uma vitória histórica para nós educadores, porque ela vem na linha da defesa da liberdade de cátedra, algo que para nós é muito caro e que precisa ser respeitado. O professor que foi agredido pelo aluno nas redes sociais com discurso de ódio, uma coisa muito comum atualmente, teve pela justiça o seu direito reconhecido, porque ele é um professor de História da África da UNB. Como professor de História da África, ele adotou uma linha epistemológica, filosófica, metodológica, que a liberdade de cátedra permite que ele utilize. E ele começou a ser, então, perseguido por esse aluno, com publicações de vídeos nas redes sociais, sem autorização do professor, e é óbvio que as pessoas podem fazer a crítica, inclusive a decisão judicial, ela aponta para, obviamente, a possibilidade de críticas. Agora, quando a crítica sai desse campo e vai para o campo do ataque pessoal, do cometimento de crime contra a pessoa, aí temos que, de fato, acionar a justiça. Esse aluno já havia sido expulso da UNB, e vejam que o professor ele se matriculou numa disciplina chamada História da África. Os senhores e as senhoras já devem imaginar o nível de debate que deve ter acontecido por causa de discordâncias. Ter debate por causa de discordâncias é da natureza do trabalho pedagógico. Agora, tudo tem um limite. Quando resvela para o campo da agressão, da exposição pública, do escárnio público, aí a pessoa já comete crime. Daí ele ter sido condenado a 1 ano e 11 meses de reclusão e também de detenção, não é? E também pagamento de multa. Para nós isso é importante porque abre um precedente para que a docência possa exercer livremente o seu exercício. Nós, docentes, não podemos ser cerceados no nosso ofício. Nós temos que garantir o debate plural, o debate qualificado, fundamentado na ciência, na técnica, dentro das escolas, dentro das universidades, e não podemos ser censurados por causa disso. A divergência no ambiente escolar, a divergência no ambiente universitário, ela é muito bem-vinda. É da natureza da produção intelectual, do debate intelectual. O que não pode através de um fenômeno que é muito natural hoje, que é de você tentar ganhar dinheiro, monetizar as redes sociais, através de lacrações que implicam, na verdade, em cometimento de crimes, aí a justiça tem que se fazer presente e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. Então eu quero parabenizar a decisão da terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Quero também me solidarizar ao professor Stephen Thompson, que foi a vítima nesse processo, e quero comemorar essa vitória histórica em defesa da liberdade de cátedra, numa situação em que nós vivemos cada vez mais com tentativas. E vejam, essas tentativas são as mais diversas. Estão diminuindo no currículo escolar o espaço das ciências sociais, história, filosofia, sociologia. Estão atacando os professores que ministram aulas nessas áreas, exatamente porque é nesse campo que se prepara a juventude crítica, a juventude que pode refletir sobre a realidade do país, e tem uma massa nesse país hoje que não quer pensar e quer impedir que aqueles que são pagos para ajudar a formar cidadãos críticos, porque é isso que manda a legislação educacional, querem impedir que a gente cumpra o nosso papel. Não vamos impedir. Parabéns àqueles que resistem. Vamos manter a nossa altivez no exercício da nossa autoridade docente e esperamos que a justiça siga defendendo esse espaço como um espaço importante de formação. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima.